Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a oração mental, a meditação cristã, o que é e como fazer oração mental. Bom, a palavra religião vem do latim religare, que significa ligar novamente. Santo Agostinho diz: a religião nos religará a Deus único e onipotente. E essa religação, essa ligação novamente, ela pode ser feita de várias formas e uma das principais, digamos assim, é a oração. Existem diversas formas de oração. Por exemplo, a oração vocal e hoje nós vamos falar da oração mental. A oração vocal é a forma de oração mais conhecida. É aquela oração que fazemos repetindo fórmulas previamente conhecidas, que foram ensinadas pelos nossos pais, pelos nossos avós, no catecismo quando éramos crianças. A Ave Maria, o Pai Nosso, a Salve Rainha, o Glória, o Credo, diversas orações nós conhecemos. Uma das passagens narradas por São Lucas diz: um dia, num certo lugar, estava Jesus a rezar. Terminando a oração, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Disse-lhes então: quando orares, dizei. Então, nosso Senhor ensina o Pai Nosso aos seus discípulos. Percebe que quando os apóstolos pedem para que Jesus lhes ensine a orar, ele transmite o Pai Nosso, a oração que todos nós conhecemos, e por isso devemos ter esse apreço pela oração vocal. Jesus ensinou a oração vocal aos seus discípulos, ensinou que quando orar, fizesse através dessa fórmula. São Tomás de Aquino diz: proferimos a oração vocal para que a nossa mente ou a de outros se eleve para ele. Palavras sem nenhuma significação devota distraem-nos a mente e impedem-nos a devoção, mas as que têm significação devota despertam-nos o espírito, sobretudo quando pouco devoto. São Tomás diz aqui na Suma Teológica que a oração vocal tem essa finalidade de elevar a nossa mente a Deus. Mas vamos tratar aqui da oração mental. A oração vocal ela é bem conhecida e por isso eu quis fazer essa breve introdução. Mas a oração mental também busca elevar a nossa mente até Deus. E o que é a oração mental? A oração mental é o diálogo propriamente dito com Deus. Nós conversamos diretamente com Deus, elevando a nossa mente, elevando o nosso coração e fazemos um diálogo com Ele. Ela tem esse nome também de meditação porque escolhemos um tema para ser o tema da nossa oração naquele momento e meditamos sobre ele. Do latim, meditare, pensar em algo. E vamos meditando sobre um ponto específico, sobre um tema específico, onde tiramos pontos, onde fazemos essa meditação e conversamos com Deus a respeito desse ponto. E é um diálogo. E como todo diálogo, ele é feito entre duas pessoas. Nós falamos e recebemos respostas e ouvimos a voz de Deus. Como fazemos isso? Vamos entrar em detalhes. Mas, por enquanto, vamos considerar por que precisamos rezar. Em primeiro lugar, nós temos a oração como um ato de justiça. Na Santa Missa, nós rezamos no prefácio, quando o sacerdote diz: demos graças ao Senhor nosso Deus, e respondemos: é nosso dever e nossa salvação, é nosso dever. E depois o sacerdote continua: é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda parte. Então é nosso dever rezarmos. Agora, se nós procuramos esse contato com Deus através da oração, só porque é nossa obrigação, porque é nosso dever, nós estamos manifestando aqui uma postura servil,
uma postura de servos apenas. E, como eu já falei num vídeo anterior, vídeo da filiação divina, nós podemos ter a postura de servos, a postura de empregados ou a postura de filhos de Deus. Então não devemos ir na oração só como servos, cumprindo uma obrigação, mas devemos, né, ir à oração como filhos que querem se encontrar com seu pai. E a oração, ela tem 4 fins. O primeiro, o de adoração. O culto de adoração que é devido somente a Deus, nas suas 3 pessoas, as 3 pessoas da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, fazemos oração, seja ela vocal, seja ela mental, para adorar a Deus. Segundo, o fim de agradecimento, onde devemos agradecer a Deus a todos os bens recebidos, sejam os bens que estão claramente manifestos, como aqueles, né, que nós ainda não percebemos ou aparentemente não se mostram como bens, mas nós sabemos que por trás de todos os acontecimentos está o seu afeto paternal e o cuidado que Deus tem para conosco. O terceiro seria o fim de reparação, onde pedimos perdão pelas nossas faltas, os nossos pecados, a nossa ingratidão para com Ele. E quarto, a petição, onde nós pedimos graças. Pedimos para nós, pedimos para a nossa família, pedimos para os nossos amigos, pedimos para todas as pessoas. Diz o Catecismo da Igreja Católica: o nosso Pai sabe muito bem do que precisamos antes que lhe o peçamos, mas espera que o nosso pedido, porque a dignidade dos seus filhos está na sua liberdade. Devemos, pois, orar com o seu espírito de liberdade, para podermos conhecer de verdade qual é o seu desejo. Eu já citei esse ponto do Catecismo em outro vídeo, né? Deus sabe o que nós precisamos, mas Ele quer que nós peçamos, manifestando a nossa liberdade. Também São Tomás de Aquino diz na Suma Teológica: não é necessário fazermos oração a Deus para lhe manifestarmos as nossas necessidades, mas para que nós mesmos consideremos que, nelas, devemos recorrer ao auxílio divino. Então, nós não estamos aqui colocando o que necessitamos para Deus. Ele sabe, mas nós estamos colocando livremente o que precisamos, o que queremos, né? E também para nós entendermos que nós precisamos desse auxílio divino. E, como um pai amoroso, um pai cuidadoso, Ele sempre ouve os nossos pedidos, concedendo aquilo que é melhor para nós, sempre. Isso também tratamos num outro vídeo. As orações vocais, elas procuram, né, contemplar esses 4 fins, mas uma ou outra acaba colocando, né, em evidência mais um ou outro fim. Existem várias orações que colocam mais essa finalidade de adoração, essa finalidade de petição ou de reparação, tá? Ou mesmo, né, de agradecimento. Na oração mental, esse diálogo que eu falava com vocês, nós também devemos adorar, agradecer, reparar e pedir a Deus. Também é na oração mental que nós vamos pedir e crescer com a graça de Deus nas virtudes teologais, a fé, a esperança, a caridade, que são virtudes infusas por Deus. E também é na oração mental que nós vamos ter luzes sobre a nossa vida. Deus vai conceder luzes sobre a nossa vida. E como fazer na prática a oração mental, esse diálogo com Deus? Diz São Tomás de Aquino: a inteligência humana, para unir-se a Deus, precisa ser dirigida pelas coisas sensíveis. Necessita a prática de certos atos corpóreos para que, por meio deles, a inteligência do homem seja provocada aos atos espirituais, pelos quais se une com Deus. Então, a oração mental é um momento de diálogo, é um momento que vamos nos unir a Deus, elevar a nossa mente e elevar o nosso coração a Ele. E precisamos, né, de atos corpóreos, precisamos de algumas atitudes, precisamos de algum cuidado, né, para que esse diálogo flua. E como eu falei, a oração mental é um diálogo.
nós falamos e nós ouvimos a resposta de Deus, né? A maior parte das vezes sobre aquele tema pelo qual estamos meditando, aquele tema, né, que estamos conversando com Ele. Outras vezes, luzes para a nossa vida. E talvez quem não tem essa prática, talvez quem ainda não tem o costume de fazer oração mental, possa achar, né, um pouco mais, mas é uma conversa, eu ouço, sim, nós ouvimos a voz de Deus. É uma voz muito suave, que toca, né, o nosso coração, que responde os nossos questionamentos, as nossas dúvidas. Por isso é tão importante a prática da oração, da oração mental e o crescimento, né, nesse hábito. Compartilho aqui com vocês que recentemente estava pensando qual seria o tema do próximo vídeo, desse que eu estou gravando agora. E levei isso na minha oração mental, né? E foi uma resposta, uma luz que eu tive na minha oração mental, que eu fizesse esse vídeo sobre a oração mental. Uma prática que, infelizmente, é muito desconhecida por muitos católicos, muitos cristãos, e que é fundamental para o nosso crescimento espiritual. Então, primeiro, que horas fazer? Nós temos que escolher uma hora adequada. Não adianta deixarmos para o fim do dia ou para a noite porque estamos com sono, estamos cansados e a oração não vai dar os seus frutos, né? Não que Deus não vá, não está, né, para receber a nossa oração e para nos tratar como um Pai amoroso, mas nós precisamos dessa atitude corporal, nós precisamos do nosso corpo bem, como eu acabei de ler, né, de São Tomás de Aquino na Suma Teológica. Então, o horário, cada um deve se adequar ao melhor horário para si. Uns preferem fazer oração mental logo no comecinho da manhã, pouco tempo depois de acordar, ou no meio da manhã, ou no meio, né, do dia, ou no meio da tarde. Cada um tem o seu horário. Precisamos ver o melhor horário que estamos dispostos, que temos esse tempo de recolhimento, como eu vou falar daqui a pouco, onde tenhamos um local para estar recolhidos, né, para ouvir essa voz de Deus que é muito suave, tá? E também, né, que nós possamos fazer de forma adequada. Então, cada um vai ver qual é o melhor horário, né, para fazer a sua oração mental diária. Onde fazer? Então, um local que possamos ficar recolhidos, tá? Precisamos de um local de silêncio. O ideal, já que é uma conversa com Deus, o ideal é que façamos oração mental numa igreja, na frente do sacrário, né? Conversando diretamente com Jesus sacramentado. Seria o ideal, né? Nesses momentos que estamos passando, né, da pandemia, isso não é possível. E também em outros momentos, pode ser que por causa do nosso trabalho não tenhamos esse horário, esse tempo para ficar, né, alguns minutos, né, fazendo a nossa oração mental todos os dias na frente do sacrário. Mas seria o ideal. Mas que procuremos um lugar que possamos ficar recolhidos, né? Agora, podemos fazer a nossa oração mental no escritório, né, na nossa casa, no nosso quarto, né, durante o trabalho, mas um local que possamos ficar a sós e recolhidos e com silêncio. Como eu falei, não é possível se concentrar para meditar sobre um ponto e não é possível buscar as luzes, né, ouvir essa voz suave de Deus que fala no nosso coração no meio do barulho. Uma outra vez pode ser, né, que nós não tenhamos as condições ideais, mas eu tenho que procurar o melhor horário e o melhor local. Aqui em casa eu tenho um local onde eu faço a minha oração mental, né? E às vezes nós temos, né, quem tem filhos pequenos, sobrinhos, irmãos, às vezes é um pouco difícil, então eu tenho que escolher também o melhor horário de acordo com o horário das crianças, mas eu fico ali no meu local e minha filha já sabe quando eu estou ali naquele momento, né, sentado, eu estou fazendo a minha oração mental. E é importante também nós darmos este exemplo para as crianças. E algumas vezes até, minha filha já sabe, mas uma outra vez ela vai lá pedir alguma coisa, eu só falo, ó, papai está fazendo oração, e ela já sabe, ela vai
aguarda, espera um pouquinho e depois ela vem pedir o que ela quer, né? Então é importante isso, que também as pessoas saibam que nós estamos naquele momento de recolhimento, naquele momento de diálogo mais profundo. Bom, começamos, né, escolhido o nosso local, nosso horário, começamos a nossa oração com o sinal da cruz, invocando a presença, né, da Santíssima Trindade, e começamos, né, fazendo um ato de fé, um ato de esperança e um ato de caridade, um ato de amor a Deus. Então, reafirmamos que cremos na presença de Deus que está ali conosco, né, que iremos iniciar esse diálogo com Ele, né, a nossa esperança no seu amor paternal e reavivamos o nosso amor por Ele. Existem diversas fórmulas, cada um pode procurar a sua, sugiro, né, uma para vocês, essa daqui: meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graças para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Então, nós reafirmamos essa presença de Deus, esse olhar amoroso, né, a nossa esperança nele, esse ato de fé, ato de esperança e ato de caridade. Depois, é importante que tenhamos antes escolhido um tema, né? Um tema para fazer oração. Esse tema nós podemos pensar no dia anterior, nós podemos pensar, se deixarmos a oração à tarde, no começo da manhã. Um tema que precisamos aprofundar na nossa vida espiritual, ou um tema que precisamos de mais luzes, ou que precisamos, né, de mais confiança em Deus. Um tema que seja importante para nós. Então, como escolher o tema? Diz São José Maria Escrivá num ponto de caminho: não sabes o que dizer ao Senhor na oração? Não te lembras de nada? E, no entanto, quererias consultá-lo sobre muitas coisas. Olha, durante o dia, toma algumas notas sobre os assuntos que desejes considerar na presença de Deus. E depois, serve-te dessas notas na oração. É isso, escolhemos um tema que precisamos conversar com Deus, né? Algumas pessoas brincam: se você pudesse conversar alguma coisa com Deus, sobre o que você conversaria? Eu falo que algumas pessoas brincam, mas porque isso é real. Nós temos essa oportunidade todos os dias, através da oração mental. E o que iremos conversar? Diversos assuntos, alguns mais urgentes, mais inquietantes. Então eu posso tomar algumas notas ao longo do dia e usar essas notas na minha oração. Vamos tomar aqui como exemplo o tema vida sobrenatural. E mais para frente eu vou dizer como trabalhar esse tema na oração mental. Depois, um livro, né? Importante levar um livro para a oração mental. Falar com Deus, Caminho, Sulco, Imitação de Cristo, o próprio Evangelho, trechos da Paixão de Cristo, né? A Via Sacra, as palavras, cartas do Santo Padre, o Papa, diversos outros textos e livros de diversos autores espirituais. Eu citei aqui alguns, mas existem diversos exemplos e opções de textos que podemos escolher ou livros que podemos levar para a nossa oração mental. Dizia Santa Teresa, a grande mestra da oração: em todo esse tempo, a não ser depois da comunhão, jamais ousava começar a oração sem livro. Algumas vezes lia pouco, outras muito, conforme a mercê que o Senhor me fazia. É isso, né? Levamos um livro, podemos ler um pouco mais, um pouco menos, dependendo, né, das inspirações, né, que Deus vai nos concedendo. Mas é importante termos um tema previamente escolhido e levarmos um livro que trate desse tema para a nossa oração. Bom, e então o que fazer? Vamos meditar. Vamos considerar, né, sobre o tema escolhido e o que estamos lendo sobre aquele tema. Diz o Catecismo: meditando no que se lê, o leitor se aproxima do conteúdo lido, confrontando-o consigo mesmo. Passamos dos pensamentos à realidade. Trata-se de fazer a verdade para se chegar à luz. Senhor, o que quereis que eu faça? Então vamos considerando, vamos meditando e aquilo vai
né, vamos trazendo aquele conteúdo para a nossa vida, perguntando, né, para Deus o que Ele quer de nós sobre aquele tema, como podemos crescer, né, e receber luzes sobre aquele tema. Dialogar com Deus sobre o tema, considerando então esses pontos específicos. E aí vamos procurar ouvir a voz suave de Deus, o que Deus tem a nos falar. E Ele fala. Né? Na nossa oração mental, nós temos essa oportunidade de conversar com Deus e ouvir essa voz suave. Bom, falamos, né, que usaremos como exemplo o tema vida sobrenatural. Vamos pegar, né, o livro Caminho, já citei aqui várias vezes, o ponto 285 de vida sobrenatural. O ponto diz: a conversão é coisa de um instante, a santificação é obra de toda a vida. Após a leitura desse ponto, começamos a considerar e conversar com Deus. Né? A conversão é coisa de um instante. Então, em um momento, eu tenho o meu ideal de mudar de vida, vejo a necessidade de mudar de vida e decido por isso. Agora, a santificação é obra na vida toda. Eu preciso me esforçar, eu preciso lutar a vida inteira contra os meus defeitos, preciso me esforçar a vida inteira nesse ponto. Quais são os pontos que eu preciso mudar? Então, Senhor, quais são os pontos que o Senhor quer que eu mude, que eu cresça? E a partir do momento que eu vejo esses pontos, o que eu posso fazer de concreto? A minha luta durante toda a minha vida sobre esses pontos, o que eu vou fazer para crescer? E essa é a ideia da oração mental. Eu fui falando aqui algumas coisas, mas na verdade eu tenho que converter isso num diálogo. Eu tenho que levar e conversar sobre isso diretamente com Deus. Em relação, né, ao que fazer na oração mental, vamos citar o ponto 91 de Caminho. Escreveste-me: orar é falar com Deus. Mas de quê? De quê? Dele e de ti. Alegrias, tristezas, êxitos e fracassos, ambições nobres, preocupações diárias, fraquezas, e ações de graças e pedidos, e amor e desagravo. Em outras palavras, conhecê-lo e conhecer-te, ganhar intimidade. Então a oração mental é isso, é um diálogo onde vamos conversando, vamos falando as nossas alegrias, as nossas tristezas, as nossas preocupações, como podemos crescer em amor a Deus, como podemos crescer na nossa vida interior, conhecermos a nós mesmos, onde devemos mudar e conhecer a Deus mais profundamente, como em qualquer diálogo, ganhar intimidade com o amigo. Isso é a oração mental. E por quanto tempo eu devo fazer oração mental? Bom, cada um tem o seu tempo estabelecido diário, né? Podemos começar com 10 minutos todos os dias, né? 10 minutos seria um tempo já curto, menos que isso é difícil, né, manter um diálogo começando com menos de 10 minutos, mas pode ser que alguém tenha que começar fazendo oração mental menos que 10 minutos, mas talvez sugeriria aqui começar com 10 minutos e depois nós vamos aumentando esse tempo, né? Conforme a nossa necessidade, conforme o nosso crescimento espiritual. O ideal em relação ao tempo de oração, a como estamos levando a nossa oração, é que possamos tratar isso com um diretor espiritual. Mas cada um tem o seu tempo. Criando esse hábito de fazer oração mental, nós vamos tendo necessidade não só da oração, como de mais tempo na oração mental para ter esse diálogo com Deus. Outro ponto prático: terminar com um propósito concreto. Devemos sair da oração mental com um propósito pequeno. Não adianta também tirarmos um propósito: vou ser uma pessoa mais generosa. Bom, todos nós devemos ser mais generosos sempre, mas como eu posso então ganhar em generosidade? Um propósito concreto, né? Pequeno, mas que eu possa lutar, específico. Por exemplo, falamos aqui da vida sobrenatural, dei como exemplo da escolha do tema, como eu vou falando na oração mental, um propósito. Tiramos o propósito de todos os dias antes de dormir, fazermos o exame de consciência de como foi o dia. Esse é um propósito concreto relacionado à vida sobrenatural. Vou crescer em vida sobrenatural, examinando o meu dia, vendo pontos que eu poderia ter lutado mais e pontos que eu vou lutar mais no dia seguinte. Então esse é um propósito concreto. Todos os dias antes de dormir, fazer um exame de consciência. Tá? Então é isso.
Sempre sair da oração mental com um propósito concreto. Outro conselho prático, tomar notas. Falei de tomar notas durante o dia para levar na oração e também tomar notas durante a oração. Anotar as inspirações, anotar o propósito. Essas notas vão nos servir para levar novamente outros dias elas à oração ou até para acompanhar o nosso crescimento espiritual. Então terminamos com um agradecimento a Deus. Também existem diversas orações para terminar a oração mental, né? Aqui deixo como sugestão essa pequena oração. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Então esse seria, um pequeno roteiro e conselhos práticos de como fazer a oração mental. Agora é importante também tratarmos rapidamente de algumas disposições interiores. Primeiro, a oração mental é um diálogo. E como todo diálogo, existem algumas regrinhas básicas. Eu tenho que estar com Deus. E por isso estar recolhido, estar em silêncio. Se não é possível o silêncio exterior, que seria o ideal, tem dias que não vai ser possível esse silêncio exterior, um silêncio interior. Por isso se preparar antes, ir recolhido para a oração, não ir disperso para a oração. Falar e ouvir como em qualquer diálogo. Isso é fundamental. Depois, distrações. Elas vão acontecer. Isso é normal. Nós começamos a pensar sobre um tema e, de repente, daqui a pouco nós estamos pensando no relatório que eu tenho que entregar, porque eu não fiz tal coisa. Isso é normal, isso acontece. São Basílio diz, coíbe-te das distrações quando puderes, e Deus te perdoará. Pois, se não podes te manter na presença dele, não é por negligência, mas por fragilidade. Então sim, nós somos seres humanos frágeis e vamos nos distrair. Nós nos distraímos inclusive na oração vocal, que nós estamos repetindo uma fórmula que já sabemos de cor e mesmo durante a oração vocal nós nos distraímos, ainda mais na oração mental. Agora, temos que ter o propósito e fazer de tudo para evitar as distrações. Elas vão vir e Deus entende como um pai vê o seu filho se esforçando e sabe da sua fragilidade, sabe da sua pequenez. Então Deus também enxerga dessa forma, mas precisamos colocar todo o empenho para evitar as distrações. Um outro ponto é confiança na oração, apesar das nossas misérias. Diz Santo Agostinho, se Deus não ouvisse os pecadores, em vão teria orado o publicano. Santo Agostinho aqui está se referindo à parábola que Nosso Senhor conta do fariseu e do publicano, no Evangelho de São Lucas. O fariseu em pé orava em seu interior dessa forma: graças te dou, ó Deus, porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem como o publicano que está ali. O publicano, porém, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem piedade de mim que sou um pecador. Digo-vos, este voltou para casa justificado e o outro não. É isso, Deus nos ouve apesar de nossas misérias, apesar de nossos pecados, apesar de sermos pecadores. Então, por mais afastado que uma pessoa esteja de Deus, sempre é tempo, sempre é momento, sempre é ocasião desse reencontro, como o filho pródigo. E aqui também, o publicano reconheceu a sua miséria e por isso saiu justificado. Então essa é outra atitude que devemos ter na oração também, diferente do fariseu, de soberba, de orgulho, de achar que seremos ouvidos por termos uma grande vida espiritual, por fazermos grandes práticas de oração ou de vida sobrenatural. Não é? O Senhor reconhece a nossa humildade. Então devemos ter essa postura humilde, que vamos para a oração para adorar a Deus, para pedir perdão dos nossos pecados, para agradecer pelos infinitos dons e também para pedir graças para nós e para os outros. Também outra atitude interior importante é a aceitação da vontade divina. Nós vamos para a oração para
ganharmos essa confiança na providência de Deus, nós podemos tratar alguns temas mais duros que aconteceram na nossa vida, algumas perdas ou alguns fracassos aparentes, e entender na oração que isso tudo foi desígnio de Deus, que foi melhor para a nossa vida. Então, entendermos, né, essa vontade divina, isso também conseguimos através da oração. E também é fundamental termos claro que não devemos ir para a oração na busca de sentimentos. Ah, mas eu não vou fazer oração porque eu não estou sentindo nada. Ou eu faço oração e não sinto nada. Diz São Tomás de Aquino na Suma Teológica: a oração implica em desejarmos alguma coisa como sendo realizada por Deus, o que é próprio só da razão, por onde a oração é um ato de razão. Ou seja, a oração é um ato da razão, não é um ato sentimental. Até os animais têm sentimentos. E os animais não conseguem rezar, porque é um ato da razão, não são racionais. Então, nós devemos buscar na oração, né, elevar a nossa mente e também o nosso coração a Deus, mas muitas vezes o sentimento não virá. Isso não é o fundamental. Se vierem sentimentos, ótimo. Diz São Tomás também: a carne se regozija em Deus pelo redundar o coração. Isto é, enquanto o apetite sensível segue o movimento racional. Muitas vezes teremos esse sentimento, né? O coração ele acompanha a mente. E isso é bom. Então, como eu mostrei na oração final, agradecemos os afetos, mas muitas vezes eles não vão ocorrer. E isso não pode nos desanimar. Assim como outro ponto importante é que não busquemos oração só quando sintamos vontade. Ah, eu estou sem vontade, então hoje eu não vou fazer minha oração. Porque isso vai ser frequente. Mas o valor está aí. Nós vamos porque amamos a Deus, nós vamos porque temos necessidade, nós vamos porque precisamos, e não porque temos vontade. Porque muitas vezes não teremos vontade. E esse ato é recompensado por Deus. E não estamos indo atrás de sentimentos. E por isso eu termino, né, falando da perseverança. A prática da oração mental é algo fundamental para o crescimento espiritual. Então devemos perseverar todos os dias uns momentos de oração mental. E se por acaso eu falhei hoje ou ontem, que eu faça amanhã a minha oração mental, né? Que eu busque sempre ter esses momentos de conversa, que eu persevere, porque o não retornar seria a soberba. E se por acaso eu fiquei um tempo afastado dessa prática, que eu retome a prática da oração mental. Quando eu entendo a necessidade. Podemos pensar, né, se tivermos oportunidade de falarmos uma única vez com alguém que admiramos, com alguém famoso ou com alguém que não seja tão fácil acesso, como não aproveitaríamos esse momento? Iríamos preparar, iríamos ficar emocionados durante o momento, iríamos querer anotar tudo que a pessoa nos fala. Agora, quem são essas pessoas perante Deus? E nós temos essa oportunidade de todos os dias nos encontrar com Ele, em alguns momentos específicos, e termos essa conversa onde seremos respondidos. Isso é fundamental. Pensar e não abandonar essa prática. Peço para vocês que deixem, né, suas dúvidas aqui nos comentários do vídeo, ou podem me enviar pelo direct do Instagram. Exame de consciência. Realizo, ao longo dos dias, momentos concretos de encontro com Deus, através de orações, onde me dirijo a Ele com a mente e o coração. Entendo que tenho a real necessidade de adorar a Deus, agradecer pelos bens recebidos e por seu cuidado paternal, pedir perdão por minhas ingratidões e faltas cometidas, bem como pedir graças para a minha vida e dos meus irmãos.
Considero o propósito de dedicar alguns minutos todos os dias para manter um diálogo com Deus através da oração mental. Sei da importância dessa prática para o meu crescimento espiritual. Tenho claro que oração não necessariamente envolve sentimentos e sim um ato da razão. Além de não buscar sentimentos, vou à oração como um filho que vai ao encontro do pai ou só realizo quando sinto vontade? Ato de contrição pessoal.